Já imaginou o que teria acontecido se Judas Iscariotes tivesse buscado o perdão de Jesus depois de sua traição? Será que, mesmo entregando o Filho de Deus por 30 moedas de prata, ele teria sido acolhido? Ou será que o ato de Judas era imperdoável? Essa pergunta ecoa ao longo dos séculos e nos leva a refletir sobre o coração de Jesus. O peso do remorso e o poder transformador do arrependimento. O contexto da traição, Judas, é uma figura cercada de mistério e controvérsia. Escolhido como um dos 12 discípulos, ele acompanhou Jesus durante 3 anos, testemunhando milagres extraordinários, ouvindo ensinamentos profundos e participando de momentos íntimos com o Mestre. No entanto, as Escrituras nos mostram que algo estava errado no coração de Judas. Em João 12:6, é revelado que Judas era responsável pela bolsa de dinheiro do grupo e, frequentemente, roubava dela. Essa atitude indica uma inclinação ao materialismo e à cobiça. Mesmo assim, Jesus não o excluiu do grupo. Ele sabia dos problemas de Judas, mas ainda assim o tratou com amor e paciência. A traição se concretiza na última semana de Jesus, durante a Páscoa. Judas, movido por motivos que não são totalmente claros, vai até os líderes religiosos e concorda em entregar Jesus por 30 moedas de prata. Esse valor não era significativo. Era, de fato, o preço de um escravo na época. Isso sugere que Judas talvez não estivesse agindo apenas por dinheiro, mas por desilusão ou mesmo por influência maligna. A última ceia e o momento crucial. Na noite da última ceia, Jesus demonstra seu conhecimento sobre a traição. Ele lava os pés de todos os discípulos, incluindo os de Judas, num gesto de humildade e amor. Durante a refeição, Jesus afirma que um deles o trairá, deixando os discípulos confusos e preocupados. Judas, tentando disfarçar, pergunta: "Por acaso sou eu, mestre?" E Jesus responde: "Tu o disseste." Mesmo diante dessa revelação, Jesus não condena Judas. Pelo contrário, ele oferece o pão, um símbolo de comunhão, mostrando que até o último instante Judas tinha a oportunidade de mudar sua decisão. Mas Judas já havia permitido que Satanás enchesse seu coração. Ele sai da ceia e caminha para encontrar os líderes religiosos, levando consigo o peso da escolha que mudaria a história. O remorso de Judas. Após entregar Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani, Judas percebe a gravidade do que fez. Ele não esperava que os líderes religiosos condenassem Jesus à morte. Quando viu Jesus sendo levado para ser crucificado, o remorso o consumiu. Em Mateus 27:3-5, lemos que Judas devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: "Pequei, pois traí sangue inocente." A reação dos líderes religiosos foi fria e cruel. "O que nos importa? Isso é problema seu." Essas palavras revelam a indiferença deles diante do sofrimento de Judas. Sentindo-se rejeitado e sem esperança, Judas jogou as moedas no templo e saiu para cometer suicídio. Remorso versus arrependimento. Aqui está um ponto crucial da história. Judas sentiu remorso, mas não arrependimento verdadeiro. O remorso é uma reação emocional ao erro, caracterizado por culpa e vergonha. O arrependimento, por outro lado, vai além do sentimento. Ele envolve um desejo sincero de mudança e reconciliação com Deus. Pedro, outro discípulo, também falhou gravemente com Jesus. Ele o negou 3 vezes na noite da prisão, temendo por sua vida. Mas, diferente de Judas, Pedro chorou amargamente, reconheceu seu erro e buscou o perdão de Jesus após a ressurreição. Isso mostra que o erro, por mais grave que seja, não é o fim da história quando há arrependimento sincero. Judas, infelizmente, acreditou que seu pecado era grande demais para ser perdoado. Ele se isolou e permitiu que o desespero tomasse conta, em vez de buscar a misericórdia de Jesus. Jesus teria perdoado Judas,
Para entender se Judas poderia ter sido perdoado, precisamos olhar para o caráter de Jesus. Durante seu ministério, Jesus perdoou pecadores de todos os tipos, cobradores de impostos corruptos, adúlteros e até mesmo os soldados que o crucificaram. Na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso mostra que o coração de Jesus é cheio de compaixão e pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Se Judas tivesse buscado Jesus, confessado seu pecado e pedido perdão, certamente teria sido acolhido. Uma escolha que muda tudo. A história de Judas é, acima de tudo, uma lição sobre escolhas. Ele teve a chance de se arrepender, mas escolheu o desespero em vez da esperança. Sua trajetória nos lembra que, enquanto estamos vivos, nunca é tarde para buscar o perdão de Deus. Imagine se Judas tivesse ido até a cruz e clamado a Jesus: Perdoa-me, Senhor. Será que Jesus o rejeitaria? Claro que não. Jesus nunca rejeitou quem veio a ele com um coração arrependido. Reflexões sobre Judas e o perdão. A história de Judas nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes acreditamos que nossos erros são grandes demais para serem perdoados? Quantas vezes deixamos o remorso nos afastar de Deus, em vez de nos aproximar dele? O sacrifício de Jesus na cruz é a prova de que não existe pecado que não possa ser redimido. Ele morreu para nos dar uma segunda chance, assim como estava disposto a dar a Judas, se este tivesse buscado reconciliação. A profundidade do amor de Jesus. Para entender melhor a dimensão do perdão que Jesus poderia oferecer a Judas, precisamos olhar para os momentos mais emblemáticos do ministério de Cristo. Desde o início, Jesus nunca rejeitou um pecador que buscasse a graça. Em várias ocasiões, ele demonstrou que o perdão não é limitado por padrões humanos, mas é um reflexo do amor divino. Quando Zaqueu, um cobrador de impostos desonesto, subiu em uma árvore para ver Jesus, foi surpreendido pelo convite de Cristo para jantar em sua casa. Lucas 19:10. Esse gesto de aceitação transformou o coração de Zaqueu, levando-o a se arrepender e a devolver o que havia roubado. Outro exemplo é a mulher pega em adultério. Os líderes religiosos queriam apedrejá-la, mas Jesus desafiou: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. João 8:7. Quando ninguém ficou, Jesus lhe disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Essas histórias mostram que o perdão de Jesus está disponível até para os maiores pecadores. Se ele perdoou um ladrão na cruz, que clamou por misericórdia em seus últimos momentos, Lucas 23:43, não há dúvida de que Judas também teria recebido essa graça caso a buscasse. Por que Judas não buscou o perdão? A resposta para essa pergunta é complexa. Judas foi consumido pelo desespero, uma emoção que frequentemente impede as pessoas de enxergar uma saída. Ele acreditou que seu erro era imperdoável. A culpa e a vergonha o isolaram, levando-o a acreditar que não havia mais esperança. O desespero é uma ferramenta poderosa usada para afastar as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 7:10 a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não traz remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza de Judas foi segundo o mundo. Ele reconheceu o erro, mas não deu o passo essencial de levar sua culpa a Jesus. Em contraste, Pedro sentiu uma tristeza segundo Deus, o que o levou ao arrependimento e à reconciliação com Cristo. O simbolismo das 30 moedas de prata. As 30 moedas de prata, o preço que Judas recebeu por trair Jesus, carregam um simbolismo profundo. Na cultura judaica, esse valor representava o preço de um escravo ferido. Êxodo 21:32. Essa quantia, aparentemente pequena,
destaca a desvalorização que os líderes religiosos atribuíram à vida de Jesus. No entanto, há uma ironia redentora nesse símbolo. Jesus, sendo traído pelo preço de um escravo, cumpriu seu propósito de vir ao mundo como servo. Filipenses 2:7 nos diz que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. As moedas também simbolizam as escolhas que fazemos. Judas trocou a comunhão com Jesus por um ganho material temporário. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes colocamos valores mundanos acima de nossa relação com Deus? Um final alternativo. E se Judas tivesse buscado Jesus? Agora, imagine um cenário diferente. Judas, em vez de ser consumido pelo desespero, decide buscar Jesus na cruz. Ele enfrenta sua vergonha e, com lágrimas nos olhos, se ajoelha diante do Mestre, confessando: Senhor, pequei, traí o sangue inocente, perdoa-me. O que teria acontecido? Baseando-se no caráter de Jesus, podemos afirmar que Judas teria sido perdoado. Jesus já estava sofrendo pelos pecados de toda a humanidade, incluindo o de Judas. O coração do Mestre nunca rejeitou um pecador arrependido. Esse desfecho alternativo nos lembra que sempre há uma segunda chance enquanto há vida. O erro de Judas não foi maior do que a graça de Deus. O problema foi que ele não conseguiu aceitar essa verdade. Judas e Pedro, duas histórias, dois desfechos. A comparação entre Judas e Pedro é inevitável. Ambos falharam com Jesus em momentos cruciais, mas tiveram respostas diferentes. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, foi restaurado pelo Mestre após a ressurreição. Em João 21, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Você me ama? Dando-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor e compromisso. Essa restauração mostra que o perdão de Jesus não apenas elimina a culpa, mas também restaura o propósito. Pedro se tornou um dos líderes mais influentes da igreja primitiva, provando que Deus pode usar nossas falhas para cumprir seus planos. Se Judas tivesse seguido o mesmo caminho, sua história também poderia ter terminado em redenção. Ele poderia ter se tornado um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus. Lições para nossas vidas. A história de Judas nos ensina várias lições profundas. 1. Nunca subestime o poder do perdão de Deus. Não importa quão grande seja o pecado, a graça de Deus é maior. 2. O arrependimento é uma escolha. Sentir remorso não é suficiente. É preciso levar nossa culpa a Deus e confiar em sua misericórdia. 3. O desespero é um inimigo da fé. Sempre há esperança enquanto estamos vivos. Nunca permita que a vergonha o afaste de Deus. 4. As escolhas têm consequências. Judas escolheu o materialismo e o isolamento, enquanto Pedro escolheu o arrependimento e a comunhão. Conclusão. O amor que Judas não buscou Judas Iscariotes é uma das figuras mais trágicas da Bíblia, não por ter traído Jesus, mas por não ter buscado o perdão que estava à sua disposição. A cruz, que ele ajudou a tornar possível, era a resposta para o seu pecado. E para nós, a história de Judas serve como um lembrete poderoso. Nunca é tarde para se voltar para Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir qualquer pecado, e sua graça está disponível para todos que a buscarem. Agora, quero saber de você. Se estivesse no lugar de Judas, teria coragem de buscar o perdão de Jesus? Como você enfrentaria o peso de um erro tão grande? Escreva nos comentários e vamos refletir juntos sobre essa história que continua a nos ensinar tanto.